pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. A importância que tem, meus queridos, de estarmos entronizados, de entendermos que quando nós íamos para um ambiente como esse, há uma atmosfera espiritual, há um campo espiritual agindo, enquanto nós adoramos, exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. Ele recebe a nossa adoração. Enquanto nós o adoramos e o bendizemos, Ele abençoa as nossas vidas. E eu sei que nesta noite, nenhum dos irmãos que aqui vieram sairá daqui com as suas mãos vazias. Mas Deus vai entregar uma bênção sobre a vida de cada um dos irmãos. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Vamos ler apenas 3 versículos. Versículo 19, 20 e 21. Já foi muito bem comentado pelos irmãos nesta noite e falado a respeito do que estamos celebrando hoje. Glória a Deus, a Páscoa. Aleluia. João 20 diz assim, versículo 19, 20 e 21. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Aleluia. Podeis assentar, meus queridos. Antes de entrar no centro da palavra, quero apresentar um casal que nos visita nesta noite. Não precisa nem levantar o nome, não, meu querido. Já vamos considerar de casa já. Como é o nome do irmão? Jonatas, nome de profeta aí. Nome da irmã? Nelly? Naeli. O nome do irmão? Bruno. Os outros eu não vou apresentar porque já é de casa. A irmã da irmã Adriana já é de casa, não vou nem considerar mais como visitantes, tá, minha querida? Meus irmãos, o coração do seu pastor está aqui, feliz pela presença de vocês. Oro a Deus para que nesta noite Deus dispense uma bênção sobre a casa de vocês. Deus visite a necessidade de vocês. Deus entregue sobre a vida de vocês aquilo que nesta noite vocês vierem falar com Ele. Tenha convicção e certeza
O Deus que nós servimos, Ele se encontra aqui nessa noite em espírito e em verdade. E assim como eu vos falo agora, se vocês falar com Ele, ainda que no coração ou na mente, Ele vai ouvir vocês e vai dispensar uma bênção sobre a vida de vocês. Os demais irmãos que já são de casa, minha gratidão, minha oração para que Deus continue fortalecendo vocês, firmando vocês, e que junto nós conseguimos avançar, fazendo com que a obra de Deus nesse lugar, ela avance em unidade e crescimento, como é o tema do nosso campo para esse ano de 2025. Estamos aqui diante de um texto tremendo. Os discípulos estavam trancados dentro de um quarto ou de uma sala como essa, com medo, porque o mestre deles acabara de ser morto. E eles também estavam temerosos pela vida deles. Mas de repente, como Deus costuma fazer, nos surpreende. Ele se manifesta no meio dos seus e sauda-os: paz seja convosco. Eu quero acreditar, meu querido, que nesta noite não é diferente. O Senhor Jesus, o mesmo que se manifestou naquele cenáculo, no meio do seu discípulo, Ele também nesta noite se manifesta no meio de nós. Aleluia. É por isso que eu convido a você, desde agora, do início do culto até agora, você ouviu o que Deus fez através de testemunhos. Você ouviu o que Deus fez e faz através dos louvores que foram entoados ao nome dele. Você teve a oportunidade de adorá-lo, de oferecer a sua oferta de louvor, de gratidão a Ele, de oferecer a sua oferta a Ele. Você fez a sua parte no culto. Agora chegou o momento de Deus falar com você por intermédio da sua santa palavra. Hoje eu vou comentar aqui em minha falação sobre a Páscoa, esse evento religioso cheio de simbolismo e significado religioso que é celebrado mundialmente por toda sorte de religiões, com muita força, com muito desempenho e destaque pelos cristãos, tanto católicos como os cristãos evangélicos. Mas para nós, os verdadeiros adoradores, a Páscoa é na verdade a celebração da vida. Portanto, a temática desta mensagem de hoje é Páscoa, um tempo de renovação e de esperança. Os discípulos estavam presos dentro do cenáculo, tristes, com medo, temerosos. Agora vocês conseguem perceber que pela simples manifestação de Jesus no meio dele, o ânimo deles mudaram? O próprio texto que nós lemos, ele vai dizer que a alegria tomou de conta no lugar da tristeza. E eu quero crer, querido, porque a mensagem que ora trago aos irmãos, ela vem recheada de momentos proféticos. Eu quero crer que nesta noite, o mesmo Cristo que se manifestou ali, Ele está se manifestando no meio de nós. E Ele se achegou até o seu discípulo, para liberar sobre a vida do discípulo a bênção, a paz, a condição dele sair daquele cenáculo fortalecidos, esperançosos, e levar a palavra do Senhor, cumprindo assim a comissão de Cristo para a vida deles. E quando eu comecei a dizer para os irmãos, eu quero crer que nesta noite, enquanto eu ministro a poderosa palavra de Deus, a bênção do Senhor será sendo liberada sobre a vida de cada um de vocês. Eu convido-vos nesta noite que enquanto eu prego, você direcione a sua mente, o seu coração, a interceder diante de Deus a sua necessidade, o seu pedido, aquilo que você
aquilo que está te incomodando, te inquietando, fazendo como o Salmos 42 diz, pegando no teu colarinho, te sacudindo e te questionando: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Te convido que enquanto eu prego a palavra do Senhor, você vá colocando diante do Senhor, para que Deus opere tanto o seu querer como o seu efetuar na vida de cada um. A Páscoa é a celebração mais importante do calendário cristão. É o momento para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. É o evento que transformou a história da humanidade. Vemos em alguns pontos importantes da questão da celebração da Páscoa, que ela vem trazendo celebração de vida à humanidade. A Páscoa, ela apronta, como eu li aqui no capítulo 20 de João, para alegria. Em outros pontos que a gente vai estar falando, vitória, o fortalecimento da fé, a esperança e a certeza de que um dia estaremos com Cristo na eternidade. É sobre esses pontos específicos que, de modo bem categórico, bem lógico e bem simples, de forma bem inteligível, eu estarei falando com os irmãos nesta noite e apresentando a nós o Cordeiro Pascual, que continua tirando o pecado do mundo. João 20, como eu disse, apresenta-nos essa festa de grande alegria. A presença de Jesus, do Jesus ressurreto, trouxe uma alegria inigualável aos discípulos. Esta alegria mostra a tristeza sendo superada. A Páscoa transforma, ou tem esse poder de transformar a tristeza em alegria, dor em a esperança no lugar da dor. Eu queria que os irmãos imaginassem, pelo texto que nós lemos, como estava o estado da alma daqueles discípulos. Eles passaram 3 anos e meio ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus. Assim como Judas, muitos deles tinham a esperança de que Jesus ia se levantar como um grande general que ia lutar contra o exército de Roma e ia governar o reino terreno. Porém, Jesus estava trazendo para eles uma proposta de um reino superior ao reino da terra, o reino dos céus. E nós continuamos nessa mesma proporção. Quando Jesus subiu naquela cruz, entregando a sua vida por mim e por você, Ele estava ali pagando a dívida que pesava sobre mim e sobre você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava naquele momento sendo crucificado para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quantas das vezes no correr da nossa vida, do nosso ministério, a gente se encontra como esse discípulo dentro de um cenáculo preso, com medo, com a alma triste e abatida. E aí Cristo se manifesta de uma forma que a gente não espera. E toda aquela tristeza, ela é jogada para fora. E entra então uma alegria gerada pelo céu em nós, que traz para nós força, capacitação, para que nós assim saiamos e coloquemos a mão no arado para fazer a obra do Mestre. Ao espelho dos discípulos, a igreja detalhe da 300/2 do Recanto da Ema não é diferente. Se nós formos pegar o histórico desses discípulos, cada um deles tinha uma vida bagunçada, vida pecaminosa. Pedro, por exemplo, ainda não tinha sido transformado. Pedro ainda era aquele Pedro que, há momentos atrás, ou há dias atrás,
tinha sacado de uma espada e passado na orelha daquele soldado. João, o apóstolo amado, alguns meses atrás, ele tinha dito para Jesus, juntamente com seu irmão: Senhor, quer que nós oremos e Deus mande fogo do céu e mate esse povo, como Elias fez ali no deserto? Então, se a gente for puxar o histórico, a capivara de cada um desses, eles não eram diferentes de nós. Todos tinham suas falhas, todos tinham seus erros, todos tinham pecados sobre si, mas o Cordeiro de Deus estava se manifestando no meio deles para trazer vida, perdão e libertação. O Cordeiro de Deus, ele tem se manifestado no meio de nós para trazer vida, perdão e libertação. Então não tem motivo, meus queridos, para nós andarmos cabisbaixos, tristes, abatidos, reclamando. Não, nós temos o Cristo ressurreto, que morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo vida e vida com abundância também para você. Segundo ponto, a vitória. Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 57. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus. A vitória sobre a morte foi a resposta de vida que Jesus nos deu com a sua ressurreição. Com a ressurreição de Jesus, foi nos mostrado o poder de Deus sobre a morte, o triunfo de Deus sobre o pecado, o domínio de Deus sobre o inferno. A Páscoa nos liberta do poder do pecado, de sorte que o pecado tem que ser na minha e na sua vida um acidente ou um incidente. Jamais o pecado pode estar na nossa vida como um bichinho de estimação. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecando. Então você tem que pegar esse bichinho de estimação, sempre que você identificar, e ó, se não tiver força de lançá-lo fora, lembre-se, Jesus morreu por mim e por você. Ele é o nosso libertador. Todo o simbolismo que é trago desde Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, todo aquele simbolismo daqueles instrumentos ou elementos que são usados ali na noite da despedida, o cordeiro pascual, as ervas amargas, os pães asmos, todos esses elementos apontavam para o sacrifício de Cristo, para a nossa Páscoa, da qual nós vivemos hoje. Foi muito bem explícito e dito para os irmãos. A nossa Páscoa não quer dizer e nem significa ovo, coelho, chocolate. A nossa Páscoa é Cristo. Todas as vezes que eu me relacionar à palavra Páscoa, nesse texto, nessa mensagem,
eu estou apontando para a ressurreição de Cristo, que veio trazendo vida e vida com abundância para nós. Cristo, ele foi superior à morte. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o inferno através do seu sacrifício na cruz. Como eu disse já, ele pagou o preço devido pela minha e pela sua alma. Mais uma vez eu repito: por que vamos andar de cabeças baixas, abatido, moribundo, se quem tem a vitória e nos garante a vitória já está e é conosco? O que a igreja precisa, não sei se aprender ou se renovar e buscar nessa direção, é começar a conquistar um caminho de intimidade com Jesus. Irmãos, Jesus está 24 horas por dia sentado ao lado do Pai, à direita do Pai. A Bíblia é bem clara em dizer. E você acha que o ter Jesus está fazendo? Eu vou começar por aqui. Ele está esperando a oração da Bíblia. Ele está esperando a conversa do Luiz. Ele está esperando a irmã falar com ele, que agora eu não lembro o nome da irmã. Cristiana. Ele está esperando a Débora e o Guilherme, não esqueci, adentrar na presença dele. Ele está esperando o Daniel, o Josué, o Pedro, a Esther, os irmãos que estão nos visitando nessa noite, o varão ali, o Mateus, a Andressa, a Terezinha, o Adriano, a Cláudia. Ele todos os dias está ali, querendo construir esse caminho de relacionamento comigo e com você. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo em oração, mais Ele se aproxima de nós. É Tiago capítulo 4, versículo 10 ou 8 que diz isso: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. É Paulo que disse que levantai as vossas mãos santas, sem ira e sem contenda. E mais à frente ele diz: orai, ou seja, estai na presença de Deus sem cessar. Cristo já nos deu a vitória através da sua ressurreição. Agora nós precisamos construir esse caminho de intimidade com Ele, dizendo não para o pecado, porque Ele já nos libertou, dizendo não para o velho homem, porque o velho homem já foi. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Terceiro, a Páscoa aponta para o fortalecimento da fé. Atos 4, 33 a 35, nós vamos ver esse texto que mostra que através da unidade dos crentes do primeiro século, foi fortalecido, eles foram fortalecidos na fé. A ressurreição uniu os primeiros cristãos no poder do Espírito Santo. A Páscoa, apontando para a ressurreição, todas as vezes que eu falar de Páscoa aqui, eu vou estar falando da ressurreição de Cristo, é a fonte pela qual o Espírito Santo de Deus nos fortalece e nos guia. Todas as vezes que eu falar Páscoa, eu estou apontando para o ato da ressurreição de Cristo. Algumas coisas foram vistas nesse texto. Quando Maria chegou e a tumba estava aberta, a primeira coisa que ela encontrou foi uma tumba vazia. Jesus já não estava mais lá. Oh glória! Esse seria um motivo extraordinário, meus amados, da gente estar glorificando, porque todos que passaram pela terra, desde Adão até o homem que vier existir, todos eles passaram pelo caminho da morte, do pecado, morreram e não puderam ressuscitar, a não ser aqueles que estão em Cristo e ressuscitarão na ressurreição dos últimos dias. Mas quando chegou o Filho de Deus,
A morte não pode mantê-lo dentro daquele sepulcro. As garras do inferno não podem estar sobre ele. O poder do pecado tentou de todas as formas corromper o nosso Cristo, mas em tudo ele foi vencedor, dando à igreja esta mesma condição, se assim permanecemos nele. Então, quando eu falo de Páscoa, eu estou apontando para a ressurreição. Quando eu falo da ressurreição, eu estou sendo fortalecido na minha fé, porque a ressurreição, ela traz para o corpo de Cristo aquilo que o campo está pregando desde o princípio do ano: unidade e crescimento. Os crentes do primeiro século, se você ler o texto que eu acabei de falar para você, o amor de Deus era tão incrível, tão maravilhoso, que eles chegaram ao ponto de vender o que tinha para ajudar os outros. E a Bíblia vai dizer que nenhum deles havia falta de nada. Este é o grande sonho, se assim posso dizer, do Senhor para o século presente: a unidade da igreja. Porque nós vivemos em um tempo, e não estamos fora do contexto bíblico, que a Bíblia, ela desde muito já profetiza isso, já nos alerta para isso, em que os homens são amantes de si mesmos. E agora eu não digo dos que estão dessas portas para fora, eu digo dos que estão da porta para dentro. O tal do poder, o tal do dinheiro, sendo usado de maneira incorreta, como Paulo diz em Timóteo 6,10, ele se torna uma raiz que traz o mal e a destruição do ser humano. Mas a Bíblia me convida, a Bíblia te convida a nós estarmos dentro do propósito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Propósito esse que cabe a mim e a você, como nós falamos aqui na terça-feira anterior e demos um pitaco na terça-feira passada também, nos posicionar e ouvir o conselho de Deus. Caim, o pecado jaz à porta, mas está sobre você o poder de dominar. Desde o princípio Deus nos deu, como você vai ver no texto de João 20, autoridade. Ali está falando que Deus, Jesus está dando ele, soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles foram revestidos naquele momento de autoridade para sair pregando o Evangelho. Mas naquele momento também tem uma mensagem implícita dentro do texto. Jesus, a partir daquele momento, estaria liberando sobre a vida dos seus discípulos, que seriam os seus apóstolos, a autoridade também sobre o pecado. Veja que a partir daquele dia, com o revestimento lá em Atos 2, a vida daqueles homens de Deus mudaram totalmente. Foi um outro ciclo. Eles passaram a ter domínio sobre o pecado. O pecado não fez com que Pedro tirasse mais a espada para atingir ninguém. O pecado não fez com que João e seu irmão desejasse que caísse fogo do céu e matasse alguém. Não. Esse mesmo João, o apóstolo amado, nos conta Orígenes, um discípulo do século I de João, que existia um rapaz, e esse rapaz, ele mexia com todo tipo de situação errada. E João foi até esse rapaz pela direção do Espírito, conseguiu convencê-lo pelo Espírito de Deus e trazê-lo para o Evangelho. João teve que sair, fazer uma viagem missionária, e deixou aquele rapaz ao encargo de um dos seus bispos. Só que aquele bispo não deu conta daquele rapaz, e aquele rapaz se desviou, foi para as campinas distantes e voltou a ser pior do que era antes.
Quando João voltou e conversou com aquele bispo e pediu a ele conta da vida daquele rapaz, o testemunho de origem vai dizer que aquele presbítero chorando disse ao João que não conseguiu manter ele na presença de Deus. O texto vai dizer, o testemunho, que imediatamente João montou num cavalo, foi até aquelas campinas aonde aquele rapaz fez a sua fortaleza da maldade. E chegando naquelas campinas, ele tinha lá uns guarda-costas que não deixava ninguém chegar perto. Aquele moço que botava medo em todo mundo, quando soube que João estava lá, temeu, porque a autoridade de Deus estava sobre aquele dia. João conseguiu chegar até aquele moço. Resumo da história: esse João que outrora disse para Jesus: vamos descer fogo do céu e destruir esse povo aqui, corria quilômetros e quilômetros em busca de uma só alma. Porque neste dia, quando Jesus soprou, o poder de Deus não veio só para capacitar aqueles homens para sair pregando o Evangelho, mas também para capacitá-los a receber a transformação que nós vamos ver no ponto à frente, que só Jesus pode fazer. Este é o poder, é o efeito de Jesus operando em nós, desse Cristo ressurreto, que é o nosso libertador, aquele que traz para nós cura e libertação. Quarto, a Páscoa aponta para a gloriosa esperança cristã. Você vai ver aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 a 23, que a esperança, que esperança era esta? A esperança da vida eterna. A ressurreição de Jesus nos garante vida eterna. A esperança da volta de Cristo nos lembra que Ele voltará, e isso nos garante a certeza de uma eternidade com Ele nos céus, se assim nós permanecermos firmes. A Bíblia vai dizer o quê? Que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A parte do Cordeiro Santo ele fez. Ele entregou a sua vida por nós. A história vai contar a respeito de esqueci o nome do historiador agora. É um historiador lá da Alemanha do século XVIII, Martinho Lutero. Olha o que o poder do perdão e da transformação de Deus faz na vida do ser humano. Martinho Lutero foi o reformador que avivou toda a Alemanha e parte da Europa no século XVIII. Martinho Lutero um dia estava dentro de um quarto, trancado, enfermo, a ponto de morrer. Conta o testemunho que de repente se manifestou dentro do quarto dele Satanás, e na mão ele tinha um enorme pergaminho, e ele começou a desenrolar aquele pergaminho, falando para Martinho Lutero: você é culpado disso, você é culpado disso, você é culpado disso, você praticou isso, você praticou isso. E a forma como ia sendo colocado é como se estivesse cravando uma espada na alma de Martinho Lutero, de forma que ele, como uma flor em meio ao sol quente, vai murchando, até não encontrar mais vida. E quando Martinho Lutero se encontrava nessa posição, a história vai contar que de repente o Espírito Santo lembrou Martinho Lutero de 1 João capítulo 1 versículo 9, que Cristo nos perdoa de todos os pecados. A história vai dizer que quando Martinho Lutero ouviu o Espírito de Deus falar com ele, aquele homem que estava já com aquela flor murcha,
E Satanás já, diante dele, esse daí eu já conheço, já ganhei, já conquistei. De repente ele vê aquele homem se levantar, inchar, crescer. E ele não entendeu. E Satanás perguntou para ele o que estava acontecendo. Ele, como todo crente, meteu o dedo na cara do diabo e disse: você tem razão. Todas essas coisas eu pratiquei, eu fiz. Mas você só esqueceu de uma coisa: Jesus, o Cordeiro de Deus, já me perdoou de todos esses pecados, já me lavou, já me purificou de todo o pecado. Então volto a afirmar à igreja nesta noite: pecado na vida do crente, ele tem que ser ou por acidente ou por incidente. Se você identificar qualquer coisa que está na sua vida, querido, que não agrada a Deus, comece imediatamente a pedir o Cordeiro de Deus, que já derramou o seu sangue por você, para te libertar. Eu tenho convicção e certeza que Ele vai se manifestar, Ele vai te libertar. A Cláudia, a pastora Cláudia, nesta noite contou diversos testemunhos aqui do operar miraculoso e maravilhoso de Deus na vida nossa. Mas também tem testemunhos a respeito disso, de uma vida pecaminosa ainda na presença de Deus. Que quando eu comecei a identificar que existiam algumas condutas na minha vida que não era de Deus, não era de um crente, eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus que me libertasse. E a libertação de Deus é tão perfeita, querido, é tão curativa, que a gente só vai lembrar que aquilo existiu um dia quando nós olhamos para a cicatriz. Eita, Jesus me libertou, nunca mais eu fiz isso, nunca mais eu fiz aquilo. A libertação de Deus é assim. A gente não pode aceitar que o pecado ele dite alguma coisa na nossa vida. A Páscoa aponta para a segurança da salvação. A Páscoa nos dá a certeza da salvação. João capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui, querido, não está falando do sistema, está falando das pessoas, de mim, de você, dos que estão aí fora. Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu bem mais precioso, o seu Cordeiro, o seu unigênito Filho. E Ele, como um Filho amado, que também ama, entregou-se a si mesmo por nós. E aí diz o texto terminando: para que todo aquele que nele crer não seja condenado, mas sim salvo. Mesmo Cristo que se doou naquela cruz, entregou a sua vida por amor de mim e você, Ele continua oferecendo para mim e para você salvação. A Páscoa, ela aponta para a preciosa certeza do cristão, a nossa justificação pela fé. Romanos capítulo 4, 25, você vai ver isso. A ressurreição, ela confirma a nossa justificação por meio da fé em Cristo. Como eu disse, aponta para a segurança de que, se estamos em Cristo, um nosso justificador, nós temos salvação garantida. Você sabe o que significa justificados? O perdão, você recebe ele e às vezes olha para aquela cicatriz e você sabe por que aquela cicatriz está ali mesmo, você perdoou, você sabe. A justificação é diferente. A justificação ela é lançada no plano espiritual. Todas as vezes que o inimigo vai diante de Deus
tentar apontar a mim e a você? Você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, lembre-se disso. Lembre-se do que você está ouvindo nesta noite. Todas as vezes que o inimigo vai diante de Deus para tentar te condenar, te acusar, por isso ou por aquilo, o Senhor Jesus solta diante da face dele um pergaminho, e lá está escrito o meu nome, o seu nome, que aceitou a ele como um único e suficiente Salvador, justificado. Nós estamos justificados. Se o inimigo perguntar, quem então vai no lugar dele? Jesus vai bater no peito e dizer: eu já fui, subi na cruz, venci a morte, venci o pecado, venci os aguilhões da morte, ressuscitei ao terceiro dia, para que este que você está apontando ou acusando pudesse me aceitar e hoje fosse justificado pelo meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você é justificado pelo Senhor. Conclusão: a Páscoa é muito mais que uma festa religiosa. É a celebração da vida, da esperança e do amor de Deus. Ao celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, somos convidados, primeiro, a termos a nossa vida renovada, a nossa fé renovada. Lembrarmos de que, por essa obra redentora de Cristo, nós tivemos a nossa vida transformada. E como Jesus fez com o discípulo no capítulo 20 de João, nós temos a incumbência de compartilhar essa esperança, anunciando as boas novas da ressurreição a outros, anunciando este viver de uma vida transformada que foi permitida pela ressurreição de Jesus. E essa transformação, ela apanha todas as áreas da nossa vida. Por isso, meu amado, eu quero terminar a mensagem dizendo aos irmãos: devemos agradecer a Deus todos os dias pela ressurreição de Cristo, que nos traz vida e vida em abundância. Vamos colocar de pé. Passei o dia todo hoje mastigando, escrevendo, compilando, sentado no sofá, ouvindo Deus falar comigo, porque eu pedi a Deus uma mensagem para trazer os corações dos irmãos. Eu quero dizer para cada um de vocês: esse Cristo que ressuscitou, trazendo vida para nós, Ele conta com cada um dos irmãos. Ele está dando vida, Ele está dando restauração, Ele está dando renovação. Ele vai liberar sobre a vida de cada um dos irmãos nesta noite, mais uma vez, uma bênção. Mas quando você sair dessas portas para fora, não esqueça que você tem a responsabilidade de apresentar ao seu colega de trabalho, ao seu colega de escola, ao seu colega de faculdade, ou por onde quer que você vá, essa esperança. Falar para ele assim: olha para mim. Conte a sua história de vida. Mostre para ele o que Jesus fez em você. E diga para ele: se Jesus fez em mim, Ele pode fazer em você também. Nós somos comissionados a esta obra. Pai, debaixo da unção e da autoridade do Senhor, preguei a Tua palavra nesta noite. E eu comecei essa palavra nesta noite, Deus, dizendo, como pastor dessa congregação, libera uma bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Aproveita agora, irmão, e fala para Jesus o que você quer.
Conta para Jesus aí onde está a tua dor. Fala para Jesus aí a sua necessidade. Aponta para Ele aí. Ele está te ouvindo. Enquanto eu intercedo, eu faço o meu papel de sacerdote, intercedendo a Deus pela sua vida. Enquanto eu faço o papel de profeta, trazendo a vontade de Deus para a sua vida, você tem a oportunidade de falar para Ele o que você quer que Ele realize na sua vida nessa semana. Sou teu servo, Pai. Ouça a tua serva agora que fala no seu coração, na sua alma. Visita nesta semana, Pai, os teus filhos com unção poderosa de renovação. Não deixa que sentimentos, ó Pai, contrários, raízes, frustrações, venham atrapalhar a comunhão do teu servo e da tua serva com o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, fortalece os nossos passos, derrama sobre a tua igreja, Pai, uma unção poderosa, para que eles tenham força, capacitação para dizer não ao pecado, ao diabo, ao mundo, à carne. Para que todos os dias eles pensam o diabo com todos esses agentes que batalha 24 horas por dia contra nossas vidas. Nos dá uma semana de vitória e de bênção em nome de Jesus. Eu já ia fazer a pergunta, mas a pastora está me lembrando. Se porventura tem no meio de nós alguém que foi tocado por esta palavra, sentiu Deus falar com você nessa noite e sentiu o desejo, preciso disso. Você quer aceitar Jesus? Te faço o convite nesta hora. Se quiser, vem aqui à frente. Se quiser reconciliar com Cristo, vem aqui à frente. As portas do céu estão abertas para a sua vida. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, está com os braços abertos para te receber, renovar a sua vida, transformar a sua vida, mudar a sua vida. É isso que Ele faz. Se não tem, que Deus conceda outra oportunidade. E vamos orar, irmãos, para que Deus envie para cá vidas que precisam aceitar. Amém? Anúncios da semana, programação da semana. Terça-feira eu quero contar com o máximo de irmão possível que puderem me apoiar ali na sede, né? Aqueles que puderem me apoiar, irmão, nós estaremos. Eu tenho o costume de chegar cedo e sentar já ali nos primeiros bancos, né? Os irmãos que forem, quiserem lá me apoiar, vá lá, sentemos todos no mesmo banco lá, e na hora que o pastor apresentar a 300/2 aqui, ele vai ouvir um glória tão alto que ele vai achar que é a sede que está pregando. Você crê, irmão? Eu estou nessa proposta, irmão. Eu tenho dito para os irmãos que eu creio na grande mudança que Deus vai fazer aqui. E como eu disse no domingo passado, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ainda não estamos vendo essa igreja lotada, ao ponto de nós temos que mudar. Mas nós vamos ver, porque quem está operando em nosso favor é Jesus. E Ele deseja que as almas sejam salvas. Então, se você puder estar conosco ali, na terça-feira, os irmãos que são obreiros e que estão na lista para ser consagrado, já vou deixar de já claro para os irmãos. O pastor da sede ele é enjoado com isso, e eu também. Os irmãos que são obreiros, esses estão convocados. Só por motivo de força maior. Você não puder ir realmente, beleza. Mas se você tiver condição de estar lá, vá. Porque a sua presença ela é indispensável. O restante da igreja que quisermos apoiar lá, aí já não é uma convocação, e sim um convite, tá bom? Na quinta-feira é a nossa última quinta de oração aqui, por esse mês que nós estamos em preparação, porque
Na próxima quinta já é o mês de maio, e nós já vamos começar aqui nas quintas, a quinta da visão profética. Tá? Então os irmãos obreiros já se preparem, comece a descer no óleo, porque como eu disse para os irmãos, não trabalho só com obreiro de fora não, trabalho com obreiro da casa também. Então os irmãos desçam no óleo, na oração, peça a Deus para te usar, que as oportunidades serão dadas. Sexta-feira nós teremos aqui, irmãos, aí não precisa da presença dos irmãos, é só os pastores do campo da região 10 que virão para cá, os pastores e as pastoras. O pastor Cláudio enviou essa reunião para cá, né? Para sexta-feira está tendo essa reunião aqui, que vai discutir assuntos relacionados aqui à região 10. Então, só para os irmãos estar atentos, passar aqui e ver a igreja aberta, é porque vai estar tendo uma reunião geral aqui dos pastores e das pastoras da região 10. Os irmãos não precisam de vir, tá bom? Só para os irmãos ficarmos sobre aviso, que se passar aí, opa, está tendo culto na igreja, não estou sabendo, não. Já vai estar sabendo, é uma reunião que vai estar tendo aqui da região 10. E por fim, se alguém quiser receber uma oração, venha cá, e nós vamos fazer essa última oração, e já vamos estar orando, agradecendo a Deus e empregando as bênçãos. Tem alguém entre nós doentes ou enfermo? Tem alguém que está enfermo, alguma dor? Não tem? Graças a Deus então. Então vamos orar agradecendo a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer por mais este culto realizado. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que veio. Leva-os em paz e segurança aos seus lares, livrando de todo o mal e de toda obra contrária. Não vou pedir ao Senhor de novo, que eu já pedi, uma semana de bênção, de paz para a vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos de forma extraordinária. Assim sendo, ó Pai, que a graça do Senhor, nosso Deus, o amor do mesmo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos os presentes, e todos digam amém. Estamos terminando. E domingo que vem, irmão, é o último culto